Então nós vamos agora entender uma operação que meio que distingue a lista simplesmente encadeada da lista com array ou lista com vetores, né? Que foi o assunto que a gente viu alguns vídeos atrás, entende? E o que é bacana da lista simplesmente encadeada é que ela permite você remover o iésimo elemento. Então, se eu quiser remover, por exemplo, um elemento em qualquer posição i, tipo o quinto elemento da lista, ou o sétimo elemento da lista, ou o oitavo elemento da lista, isso é bem mais complicado com a lista com vetores, que dependendo da linguagem de programação, vai chamar de vector, ArrayList, lista com array, tá? E, bem, basicamente aquela lista que a gente viu na última aula, que é a lista meio que cresce duplicando o vetor a cada momento. Como é que funciona essa operação na lista simplesmente encadeada? Então, esse código é o código mais complicado que a gente viu até agora para uma lista. Sempre que vocês pegarem um código como esse, remover iésimo, ele não estava no ponto H, mas vamos assumir que a gente adicionou no ponto H e no ponto CPP. Então, sempre que você pegar um código como esse, vocês vão ter que entender ele quebrando em partes, entendeu? Como é que eu vou quebrar esse código aqui em partes? Eu poderia até criar uma função para cada parte dele. Quando a gente falar de refatoração, isso pode ser uma boa ideia. Mas por enquanto na matéria, vamos ver o código como um todo. Entendeu? A primeira coisa que eu tenho que fazer para remover o iésimo elemento é saber quem é o iésimo elemento. Então aqui eu tenho um laço for que vai de j igual a zero até j igual a i. Então esse laço for cuida de pular uma posição se for um elemento, duas se eu quero remover o segundo, 10 se eu quero remover o décimo, caminhando exatamente até quem eu quero remover. Entende? E todo o resto da lista, do código, vocês podem ver que são ifs. Entende? Então são tratamento de casos, tipo assim, se for o primeiro, se for o último, se a lista estiver vazia, etc. O truque desse código é só esse for. A parte de cima cuida basicamente de saber se i é válido. Tipo, se eu quiser remover o décimo elemento de uma lista com 5 elementos, vai ser uma operação impossível, né? Então, se i for maior do que a quantidade de elementos inseridos, eu não faço nada. I começa de zero, então zero é o primeiro elemento. Entende? Aqui eu pulo i vezes, e eu vou pular i vezes guardando que é o anterior, porque assim como o destrutor, eu tenho que atualizar o ponteiro do anterior. E eu tenho basicamente alguns casos especiais nesses meus ifs aqui. Entende? Eu vou falar tanto dos casos especiais quanto do caso geral. O caso geral, eu vou assumir aqui que eu quero remover o primeiro elemento. Então eu pulo uma posição para frente. Se for o segundo elemento, eu pulo duas posições para frente. Mas quando eu faço isso, pular uma posição para frente, como está aqui no slide, eu vou guardar naquele meu laço um ponteiro para quem é o anterior e um ponteiro para quem é o atual. Sabendo desses dois ponteiros, entende? E já vou chegar nos casos especiais, basta eu apagar esse elemento, atualizar o anterior, assim como o destrutor, e minha lista vai estar válida. Entende? Então, se eu atualizo o ponteiro do anterior para o próximo e apago o atual, a coisa meio que funciona bem e vai ser tranquilo para a minha execução. Mas note que tem alguns casos, por exemplo, se eu quero remover o elemento i igual a zero. Então, se eu quiser remover esse elemento aqui i igual a zero, que é o primeiro, o que é que eu tenho que tratar? Eu tenho que atualizar quem é o início. Se eu quero remover o último elemento, por exemplo, eu tenho que tratar de quem é o fim. Por sorte, eu guardo ponteiros para me ajudar com tudo isso. Então, quando i igual a zero, eu tenho que atualizar o início, entende? Então, o início vai ter que ir para frente, que é basicamente esse if aqui. Início recebe o atual, que é para quem eu vou apagar, seta próximo. Então, eu caminho para frente. Isso resolve uma parte do meu problema. Não tem ninguém antes do primeiro elemento para atualizar quem é o próximo. Então, se o anterior é nulo, eu simplesmente faço o quê? Ignoro o código. Se o anterior é diferente de nulo,
Aí sim que eu atualizo o anterior para caminhar para frente, que não é esse caso. Sem isso, eu vou ter o que é chamado de um segfault. Então, sempre que vocês trabalharem com as listas, vai ser muito comum vocês ver esse erro chamado de segmentation fault. Quando o seu código quebrar por conta disso, pense que você ou acessou um ponteiro nulo ou acessou um ponteiro que é um lixo. E eu não falei da remoção do último elemento, mas o meu código que eu mostrei antes, meio que tem tratamentos para tudo isso. Entendeu? Então eu espero que vocês deem uma olhada nesse código e executem ele com calma para entender o que está acontecendo. Aqui no vídeo, a gente vai focar mais na ideia da lista. Obrigado.